Olá, galera do Nono, tudo bem com vocês? Em ritmo natalino, né? A cultura brasileira que se enquadra nesse contexto. Vamos começar agora mais uma aula de história. Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz, respeitando as medidas aí de isolamento social, usando sempre máscara quando forem às ruas fazerem as suas necessidades, tá? Então, dando continuidade ao conteúdo do nono ano, vamos trabalhar hoje os regimes ditatoriais na América. O livro didático de vocês trazem a ditadura da Argentina, da Venezuela, do Chile, do Peru, tá? A do Brasil também. Então, como uma forma de objetivar e ficar mais claro para vocês, eu vou trabalhar a princípio, né? O que é ditadura, e quais são as suas características, onde surgiram, quem foram os personagens envolvidos, quais suas causas e consequências em dois países. Primeiro eu vou falar sobre a questão da Argentina e depois eu vou especificar mais um pouquinho sobre a ditadura no Brasil de forma bem panorâmica. Convido vocês para colocar aí no livro didático de vocês, no capítulo 8, página 182, e vamos estudar aí até a página 191. Para quem está chegando agora, prazer. Sou o professor Marcos e é importante que você que esteja chegando agora, seja esse primeiro vídeo, que vocês assistam aí os vídeos anteriores para situar um pouquinho. Vai facilitar o processo de compreensão de vocês, mas também vai facilitar aí sobre os conteúdos que já foram trabalhados aqui. Ok? Tranquilo? Muito bem. Segue meu e-mail aí para tirar quaisquer dúvidas, disposição, estou à disposição de todos. Essa daqui, enquanto conteúdo, é a nossa última aula, pessoal. Infelizmente, o projeto aí está chegando ao fim, a nossa penúltima aula aqui, tá? Vou trabalhar o conteúdo. Na aula que vem, eu vou fazer uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados aqui, por meio de perguntas. Eu vou aqui colocar perguntas e a gente vai respondendo junto, ok? Eu vou apresentar aqui algumas considerações das perguntas, as respostas, e vocês vão aí fazendo as sinalizações, respondendo também, dando pausa para responder também, tá ok? Vamos lá? Muito bem. Então, primeiro, ditadura na América. Vocês sabem, né, que aqui é a América Central, mas existe a América do Norte e e também a América do Sul, a América Latina, que a América Latina tem semelhança com a América Central. A primeira informação que eu trago para você é que quase todos os países da América houve ditadura, sobretudo de 1930 a 1990. São 40 anos, 40 anos não, são aí 60 anos e que em diversos pontos da América tiveram ditadura militar. Quando não houve ditadura militar, houve um regime militar. Pessoal, ditadura militar nada mais é do que uma imposição política, econômica e social, a qual acaba infringindo aí o direito constitucional daquela determinada nação. Por exemplo, o Brasil hoje ele é regido pela Constituição de 1988. Ditadura militar é quando um grupo de pessoas coloca seus interesses acima dessa Constituição e acaba dando um golpe ou tentando afringir aí os códigos, as leis da Constituição e impondo aí os representantes a saírem do governo ou se não se exilar em determinados locais fora do Brasil. Isso dá a ideia de ditadura militar. Ditadura militar, imposição e imposição social sobre uma determinada sociedade. E a partir dali, aquele grupo começa a estabelecer suas próprias visões de mundo, suas próprias doutrinas sobre aquele determinado país, tá? Então, nós temos aqui a ditadura na Argentina, no Chile, na Venezuela, no Brasil, tá? A Revolução Cubana, que muitos entendem como uma ditadura militar, outros não, mas que de fato, de certo modo, é entendido sim como uma ditadura, tá? E qual a diferença de ditadura e regime militar? Ditadura é o ato, é a imposição. O regime militar é o tipo de sistema que é implantado dentro da ditadura militar. Vejamos, recapitulando, ditadura militar é o ato em si, é quando ocorre a imposição
é de interesses políticos e econômicos acima da Constituição que rege aquele determinado país. Ok? O que está indo de encontro contra os princípios que a sociedade defende. A partir do momento que se coloca a ditadura militar em vigor, se adere a um regime militar. O regime militar, ele pode ser de múltiplas faces, de múltiplas personalidades, de múltiplas funções. Tem regimes militares que são mais agressivos do que outros. Outros que focam mais na política, outros que focam mais na questão econômica, mas sempre partindo do interesse individual. É o interesse individual que está ali. Hoje o Brasil não é ditadura militar. Hoje o Brasil também não é regime militar, porque existe o bem comum de todos. É regido pela democracia. Mas vamos pensar o seguinte, existe a democracia. Se futuramente um determinado grupo político tentar intervir, derrubar essa democracia, no sentido de quê? De impor o interesse individual de um determinado grupo político, aí sim, ali se instala uma ditadura militar. Ok, pessoal? Porque ditadura militar coloca o interesse individual acima de tudo, e não o interesse coletivo, o bem-estar da sociedade. Tranquilo? Ok, muito bem. Então, algumas considerações sobre a América Latina, que é a América do Sul, a qual o Brasil está localizado também, tá? Então, a América Latina compreende todos os países do continente americano que falam espanhol, português ou francês, bem como outros idiomas derivados do latim. Compreende a quase totalidade da América do Sul. A América do Sul engloba 20 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Ainda na América Latina existem mais 11 territórios que não são independentes e, portanto, não podem ser considerados países. Por que eu venho trazer esses dados geográficos, pessoal? Para vocês se situarem no tempo e no espaço. Estamos estudando aqui a América Latina, tá? As ditaduras militares, ou os regimes ditatoriais, como alguns preferem chamar, ela se consolidou em toda essa região aqui, tá? Como iremos ver agora, por exemplo, um dos motivos que gerou aqui a ditadura militar, tanto no Chile, como na Argentina, Bolívia e Peru, que é justamente o populismo na América. O poder político dominado por elites cafeeiras, a partir da década de 30, países como Peru, Bolívia, Chile e Argentina foram perdendo o perfil oligárquico para tornarem-se repúblicas populistas. Lembra que eu falei na estante? Um determinado grupo de políticos ou de representantes da sociedade, nesse caso aqui, os produtores de café, quase que não saiu, os produtores de café, fundaram ali no Peru, na Bolívia, Chile e Argentina, a República Populista. O que essa República Populista defende? Sobretudo, o interesse econômico. Então, o populismo é uma prática política predominante na América Latina, entre as décadas de 1930 e 1950. Ok? Então, temos aqui um dos principais motivos por que houve tantas ditaduras militares na América. Aí aqui eu trago para vocês a Argentina, a ditadura militar na Argentina, que trouxe também consequências muito negativas. A Argentina, a ditadura militar durou de 1976 a 85. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham desaparecido na época. Esse saldo ainda hoje é bastante elevado. Qual é as práticas da ditadura militar? Sobretudo a perseguição. Quando se instala a ditadura militar, se estabelece aí novas estratégias políticas, a qual aquelas pessoas que eram políticos passam a ser perseguidos. E onde a sociedade ela não tem o direito, tá? Ela não tem o direito de se impor. E as regras e as leis é sempre de cima para baixo. Quem cria a regra é quem está no poder e a sociedade ela tem que seguir aquela regra à risca. A partir do momento que ela se posiciona de forma diferente, ela passa a ser perseguida. Aí aquele grupo de pessoas, normalmente jornalistas, os cientistas, os pesquisadores passam a ser perseguidos porque acabam influenciando, de certo modo, o posicionamento da sociedade, né, que está indo de encontro
aos princípios daquela ditadura militar. Mesmo assim foi o que ocorreu lá na Argentina. Ok, pessoal? Então, as consequências aqui foram drásticas que se instalou. Houve muita censura, muita perseguição aos políticos, e a Argentina durou de 76 a 85 sobre o poder de militares. Nesse período aí ficou militares no poder. Então, por isso que dá a ideia de golpe, né? Uma junta militar foi instalada na Argentina. Mas o Brasil também, pessoal, o Brasil houve sim aí a ditadura militar, que foi consolidada no Brasil em 1964. Nesse período, quem que estava no poder? Quem era o presidente do Brasil? João Goulart. João Goulart, lembrando que em 64 nós tínhamos aí o quê, pessoal? A nível europeu, que a gente trabalhava no passado, a Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? A disputa ideológica entre os Estados Unidos e a Rússia, de um lado comunismo, do outro lado capitalista. Então, os países aos poucos estavam aderindo aí a essas teorias, não é isso? E o Brasil tinha um presidente, João Goulart, que ele tinha semelhança, que ele aderia a algumas práticas e algumas atitudes comunistas. O Brasil é um dos maiores expoentes, né, economicamente para a Europa. Então, os Estados Unidos, não satisfeito, né, que estava perdendo o Brasil para o comunismo, né, passou aí a apoiar os militares para que os militares brasileiros destituíssem quem, pessoal? João Goulart. E como de fato ocorreu, o golpe, né, de 1964 destituiu João Goulart, e João Goulart ele foi exilado no México, se não estou enganado. E aí, a partir de 1964, o Brasil passou a ser regido, ser governado por militares. Nesse período aí, pessoal, né, foram mais de 5 militares que o Brasil foi regido. Foram 15 anos de ditadura. Na Argentina foi 76 a 85. No Brasil foi de 64 a 85. Foi 15 anos de ditadura militar. Tá? Então, quais são os fatores que influenciam para uma ditadura militar? Sobretudo no Brasil. A instabilidade. Durante o governo de João Goulart, as ocorrências de greves e manifestações políticas e sociais. Essa instabilidade foi gerada pelas greves, mas as greves reivindicavam, sobretudo, melhores condições de trabalho. O alto custo de vida enfrentado pela população, promessas de João Goulart em fazer a reforma básica, mudanças radicais na agricultura, economia e educação, medo da classe média que o socialismo fosse implantado no Brasil. Socialismo é a ideia de comunismo, que o socialismo fosse implantado no Brasil. Se o socialismo fosse implantado no Brasil, significa que o Brasil passaria o quê? De certo modo, ser aliado da Rússia. E os Estados Unidos perderiam suas relações econômicas com o Brasil, porque os Estados Unidos era capitalista. O apoio da Igreja Católica a setores conservadores, classe média e até dos estados. Professor, mas em 1964, o Brasil não existia a laicidade, que é a separação da Igreja do Estado, sim. Mas, de certo modo, nesse período aí, a Igreja Católica ainda tinha relações de modo informal para com o governo brasileiro, né? E aí tem a Marcha para Jesus, que acaba, de certo modo, aumentando essas tensões aí nesse contexto, ok? Então, o que foi o regime militar no Brasil? Podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Esta época vai de 64 a 85, caracterizou-se pela falta de democracia, porque onde tem ditadura militar é o interesse individual, não é o interesse coletivo é democracia. Então, a supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Supressão dos direitos constitucionais, ou seja, a liberdade de comunicação, a liberdade de opinião. Dentro do regime militar, a partir do momento que você tem um posicionamento crítico sobre o governo, é motivo, de certo modo, de ser preso, de ser perseguido ou sofrer tortura, porque você tem um posicionamento diferente do que o regime militar necessita para que haja essa continuidade da ditadura. Censura, pessoal. De fato, a censura existiu, isso é fato. Em 1967, né, foi a 1967, no governo de Castelo Branco, vai ser aprovado, ele é militar, tá? Estamos aí em plena ditadura militar. Então, Castelo Branco, militar, ele vai ser um dos governantes do Brasil. Ele vai criar o AI-5, é o Ato
institucional, né? Que vai contra a Constituição, chamado de AI-5, né? Se declara os anos de chumbo. Por que os anos de chumbo? Foi o período de maior violência no Brasil. Aí eu trago essa charge para vocês refletirem. Vamos lá? Você pode me dar mais alguns detalhes da tortura no Brasil? Aí o outro responde, claro, você prefere o quê? Uma unha, um dente, um dedo, um braço ou uma perna? Então aqui reafirma, pessoal, sobretudo, que a tortura existiu e foi um dos fatores preponderantes durante os anos de chumbo. Por que a tortura existiu? A tortura existiu porque existiam diversos movimentos sociais, diversos grupos sociais que não concordavam com o posicionamento e com o modo de como esses governantes militares tratavam o Brasil e lidavam com as questões sociais. Então, esses grupos sociais, esses movimentos sociais lutavam pelo direito de liberdade, pelo direito de imprensa, pelo direito de comunicação, pelo direito de respeito, tá? Pelo direito de ir e vir, pelo direito à vida. Então, eles foram repreendidos, eles foram perseguidos pelos militares. E como uma forma de tortura, era utilizado, sobretudo, esses aí, que era a extração de unha, a extração de dente, a extração de dedo, eram formas de tortura. Ah, professor, mas aplicar anestesia? Não. Não aplicavam. Era uma tortura. Então, esse período de 67 foi marcado como os anos de chumbo. Foi o período onde foi aprovado o AI-5. Então, a ditadura militar aqui, pessoal, Fátima, esse slide foi elaborado pela professora Fátima, né? Fátima de Freitas, ok? Então, o golpe de 64. Vejamos aqui essa primeira ideia. Ó, eu destruí a tua biblioteca, bati na tua mulher, te torturei e acabei com teu emprego. Mas vamos virar essa página da história, sem ressentimentos. Lá no final de 1985, né, surgiu aí a ideia de tentar perdoar os crimes que todos os militares cometeram de 64 até 85. Tentaram. Mas, né, foi colocado em prática essa ideia. O Brasil, né, aprovaram essa ideia e vários militares eles foram perdoados, né, pelos crimes que eles cometeram. Mas, professor, qual foi uma das principais consequências da ditadura militar? A morte de milhares e milhares de pessoas, tá? Tem pessoas que até hoje, familiares, que procuram seus familiares e não encontraram ainda. Mas também, sobretudo, além da morte dessas pessoas, a destruição cultural, tá? O etnocídio, a perda da cultura, da identidade do Brasil, tá? De certo modo, a questão da resistência dos movimentos sociais foi um fator muito importante para que acabasse ali a ditadura militar. Hoje aqui estou aprendendo algumas questões sobre a ditadura militar, ok? Não é necessariamente o conteúdo da ditadura militar. Assim como na Argentina houve a censura, tá? E essa imagem reflete muito isso. As pessoas vivem em uma sociedade onde ver não pode ser dita. Se você vê uma cena de tortura de um militar para com a população durante a ditadura militar, não poderia ser dita, porque era um ambiente de censura total. E quais eram os métodos de tortura? Era o pau de arara, o choque elétrico, a cadeira do dragão, afogamento, telefone, soro da verdade, crucificação, latas, alicate, cigarro. Se vocês pesquisarem aí, pessoal, no Google, no qualquer outro meio, vocês vão ver as imagens, eu não coloquei aqui, né? Porque, de certo modo, algumas delas remetem a uma questão bem forte mesmo, né? As imagens são fortes. Mas lá no YouTube, vocês podem colocar assim, ó, relatos de pessoas que viveram e presenciaram a ditadura militar, mulheres. Aí as mulheres, as mães, né, relatam de como eram as torturas, E, sobretudo, relatavam de como ocorria o constrangimento moral, Tá ok, pessoal? Dentre os relatos, né, que está lá disponível no YouTube, tem o seguinte, né? Que uma mulher, ela vai ser perseguida porque faz parte de um determinado grupo, de um movimento social, que questionava o fim da ditadura militar. Ela vai ser perseguida e ela vai ser colocada, né, em frente aos familiares, né, toda suja, molhada de urina e manchada de fezes,
E ali ela vai ficar com constrangimento. Ela vai levar uma coronhada na cabeça, né? Vários socos pelo rosto, inclusive. Ela vai perder a consciência por alguns dias, mas depois ela é liberada. Hoje, ela está viva, né? Aliás, acabou a ditadura, ela estava viva. Mas aí ela relatou, né, um conjunto de relatos, vocês podem estar pesquisando e vocês entenderem melhor o que foi a ditadura militar no Brasil. Ok, pessoal? E aqui está encerrando nossa aula, como eu falei no início, é a nossa penúltima aula. Eu espero vocês na próxima semana. Comentem o que vocês estão achando da aula, o que vocês acharam do projeto. Agora eu quero saber, ouvir de vocês. O que vocês acharam do projeto, né? Eu sei que estão no meio de limitações, enfim, mas estamos aqui todos os dias tentando trazer o máximo para que vocês consigam compreender e que, de certo modo, vocês se conectem e não perda o ritmo da aprendizagem de vocês. Encerrar a aula de hoje com a seguinte frase: tenha fé, se esforce e foque no seu diferencial. Isso é o que te colocará frente a frente com seus objetivos. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Não esqueçam, pessoal, de fazer a atividade. Essa semana ainda nós temos a atividade que está logo aqui abaixo, ok? Está aqui abaixo a atividade de vocês. E aí, na próxima semana, eu vou trazer uma videoaula, né? A última videoaula próxima semana, mas que de forma mais leve, a gente vai debater as questões dos assuntos que foram trabalhados aqui. Tá bom, galera? Do mais, foi um prazer enorme. Estarei esperando vocês aqui na próxima semana. Muito obrigado, pessoal.